Para pessoas tiverem a mesma dúvida, então, do maior, do menor e do intermediário. Então, a gente quer descobrir, só relembrando, a gente quer, dado uma entrada com 3 inteiros, 3, 8, 7, a gente quer, por exemplo, a gente quer descobrir quem que é o maior, quem que é o menor, quem que é o intermediário. Imprimir igual, parecido com esse exercício aqui, porém sem utilizar a fórmula. Então, vamos lá. O maior, então aqui, eu quero começar descobrindo, fazendo a pergunta, quem é o maior? Então, eu fiz uma variável maior, e estou chutando, vamos dizer assim, que é o A, uma das opções. Ok, né? Em seguida, você verifica se essa opção, se o B é maior do que o seu chute até agora. Com esse if aqui. Tudo bem? Se o valor de B for maior do que o do maior, então aí você atualiza o maior. Então aí o maior é B. Entendeu? Ah, entendi. Aí você faz uma outra pergunta depois. Se o C for maior do que o maior, porque vai que é. Aí você atualiza então. Coloca o maior sendo C. Então aqui ele verifica isso aqui. Verifica se B é o maior considerado até agora e verifica se C é o maior até agora e muda. Estou entendendo. Ok. A mesma coisa a gente faz com o menor. Só que inverte a lógica. Então menor, a gente vamos dar o chute que é o A também. Olha só, o cara chuta, tudo ele chuta o A, né? Tudo bem. Menor igual a A. If B menor do que o menor, né? Altera a lógica. Tem que ser menor do que o menor para eu atualizar a variável. Então, menor até agora é o B. Mesma lógica, só troca o sinal. A mesma coisa aqui. Se o C for menor do que o variável menor, então atualiza. Menor, então, deveria ser o C. Pronto. Então aqui a gente descobriu o maior, o menor, né? Aí, uma forma fácil de descobrir o intermediário, qual é o valor do intermediário? Então, é só você, então, somar os 3 números, tirar o maior e tirar o menor, com subtração. Aqui você está com os 3. Aqui você está anulando o maior, você está anulando o menor. Vai sobrar só o intermediário. Né? Show. E aí você imprime maior, menor e intermediário. Aqui eu vou imprimir, vai ficar um em cada linha. Room. Vamos lá, 3, 8, 7. Por exemplo. Ixi. É porque eu imprimi o maior, depois o menor e o intermediário, né? Vamos arrumar a ordem aqui. Não, entendi. Agora sim. 3, 8, 7. Maior, intermediário e menor. Aí. Fazer um outro teste. 1, 2, 1. Uhum. Joia. Então. Aí vamos supor se o exercício poderia pedir também. Imprimir os 3 na mesma linha. Do maior pro menor. Como que você resolveria isso aqui para imprimir todos no mesmo? Seria o print, né? É, dá para colocar vírgula ali, né? Vou colocar intermediário menor. É, Você já aprendeu a usar isso aqui? isso aí já. Já é. Então, como que fica aqui? O porcentagem, né? É a porcentagem, aí abre parênteses maior, intermediário e menor. Com vírgula. Né? Já é. Isso aí.
Tá, ver se tá certo. Joia. Por acaso, se fosse ordem decrescente, era só inverter a ordem de imprimir? Isso. Eu poderia Era fazer só, a mesma coisa, só que só inverter a ordem de imprimir. isso era só fazer assim, né? Menor e maior aqui. 3, 2, 1, 2, 3. Uhum. Bem, legal, né? Uhum. Esse aqui é importante também. Acho bom você focar nisso, pode cair na prova. Tem algum outro exercício que você tentou fazer pra gente Ah, esclarecer? tinha outros aqui, como aí? Só que eu nem cheguei neles a pegar assim, pra fazer. O do Fibonacci eu vi lá a resolução lá. Joia. Teve um que foi das cédulas, só que eu acho que das cédulas não é tão difícil não, ele só é chato só. Ah, tá. Uma dúvida que eu tenho é em fazer o contador para dar um input. Ah, tá. Se diz final de arquivo para Ah, fazer a leitura até. é. Fazer isso, as entradas. Certo. Por exemplo, esse aqui. Isso. Vê- Leia 100 valores inteiros. Apresente o maior valor lido e a posição dentre os 100 valores lidos. Ou seja, precisa usar um laço para ler 100 valores. Esse tipo de exercício pode ser, então. Aham, Joia. pode. Vamos lá. Então, assim, que nem está mostrando aqui no exemplo, né? A gente vai ter 100 valores, um em cada linha. E a gente tem que ler eles todos. Então, para fazer a leitura disso, a gente vai utilizar ou o laço while ou o laço for. Nesse caso, é mais interessante o for, porque você tem o número certinho que você quer usar, então normalmente a gente usa o for. For repetir 100 vezes. Então vamos lá. De 1 a 100. Então a gente quer fazer um contador que vai de 1 a 100 nesse caso. Esse aqui é muito assim, temos que decorar a estrutura, né? Então começa com for, aí aqui vem uma variável contadora ou uma variável iteradora, né? Por enquanto a gente está só mexendo com as contadoras. Então a contadora está aqui. Então a contadora vai aumentando. Né? In, que é o intervalo que ela vai variar. E aqui você coloca de quanto a quanto. Então primeiro eu coloco o primeiro valor válido, que é 1. E depois eu tenho que colocar até o valor onde vai mais 1. Por exemplo, eu preciso colocar até 100 mais 1. Ou seja, até 101. Entendeu? Porque eu quero que ela repete de 1 a 100. Então aqui, ó, for repete de 1 a 100. Daí sempre pode confundir, mas é só lembrar que aqui ele vai até 1 a menos do que está no range. Então, exemplo, Aí vai de 1 a 100. isso vai de 1 a 100. Então aqui, por exemplo, vamos só caso que se eu quisesse tirar dúvida, né, o que eu faria? Eu faria o print I. Vamos ver o que acontece. Então aqui ele imprimiu, né? Indo de 1 até 100. Joia.
Então vamos partir daqui, vamos fazer a leitura. Aí aqui é fácil, né? Então a gente lê, por exemplo, x igual int input. Eu estou lendo então a variável x. Aí vamos dizer, eu quero descobrir quem é o maior. Vamos supor, eu posso fazer aqui o maior igual a zero, porque ele fala assim que é 100 números inteiros positivos e distintos. Então eu posso inicializar com zero, que qualquer coisa que vier vai ser maior do que zero. Aí eu pergunto, if x maior do que maior, então maior, atualiza o maior. Se x é maior do que a variável maior, atualiza maior. Olha? Então aqui eu atualizei quem é a variável maior. Uhum. Caso esse valor que eu li dentro daquela iteração seja maior do que eu tinha até agora acumulado. Então aqui ele vai procurar a maior e vai imprimir a maior aqui embaixo. Então vamos executar aqui. Puxa, aqui vai ser um problema porque vão ser 100 números, né? Então, só por um momento, vamos diminuir aqui para 5. Para ler 5 números. Vamos lá. 3, 4, 8, 3, 10, 11. Ele imprimiu aqui 11, que é o maior. Né? Então, tranquilo o funcionamento desse aqui. Agora, vamos ver aqui, ó, no exercício, ele pede também para imprimir a posição. Saída. Apresente o maior valor lido e a posição de entrada, conforme o exemplo abaixo. Então, aqui nesse exemplo tem todos esses números. Esse aqui é o grandão, né? Então, aqui ele imprimiu o número que é o maior, encontrou. E 4, que é a posição dele. 1, 2, 3, 4. Tá na quarta linha. Então, eu tenho que ler qual que é a linha da entrada em que esse maior foi lido, né? Uhum. Essa informação, se a gente parar para pensar, está justamente no nosso contador i. Porque o i ele começa justamente de 1. Na primeira iteração ele vale 1. Né? Aí na segunda iteração ele vale 2. Então, se fosse olhar aqui com o desenho da entrada, ó, quando ele tivesse o x valendo esse aqui, a variável i valeria 1. X valendo 113, a variável i valeria 2. Aqui a variável i valeria 3 e aqui a variável i valeria 4, porque está na quarta iteração do laço. Ficou claro essa parte? Sim, uhum. Então aqui a gente poderia chamar assim de maior it, que é a iteração do maior. Sempre que a gente fosse atualizar a variável maior, a gente salvaria também qual é a iteração em que encontramos esse número maior. Ou i. Entendi. E aí depois a gente imprime o maior e o maior it, que é a iteração, o valor do i que deu o maior. Então aqui uns exemplos, né? E ó, então aqui nesse exemplinho que eu rodei, o 15 era o maior. Uhum. Imprimiu o maior e 2, que é o segundo, que ele é o segundo número digitado. Só a dúvida do i aí. O i não continua, ele não continua contando porque ele sai do if, porque a gente deu o input lá em cima, né? Em Sim. diver. Aí, aí depois que a gente deu o input que ele vai entrar no if. Ele não tá entrando, tipo, a cada input ele tá entrando no if, não, né? Não, ele nem sempre entra no if. Ele só entra no if quando ele descobre um número que é maior do que o maior lido até então. Né? Um número, porque para entrar no if essa condição aqui tem que ser verdadeira. Ó. X maior do que
maior. Entendi. Aí o I ele é contado por causa dessa estrutura do for. Então a gente nem precisa adicionar uma sentença de contagem, como por exemplo, I igual a I mais 1, né? Não precisa. Se a gente colocar isso aqui, a gente vai contar duas vezes. Porque esse for aqui, no Python com I in range, ele já adiciona isso aqui no final. É implícito, né? Ele aumenta o I de 1 em 1 no final. Entendi. Beleza? Diferente do Java, que a gente precisa especificar. É um pouquinho diferente do Java. Uhum. É. Falando, mostrando agora, parece bastante claro, né? Não, parece. É mais fácil que o Java, só que estava acostumado com Java. Uhum. Mas não tem problema não. Ó, esse aqui também é interessante. Veja. Você já leu esse exercício? Ou vai ser a primeira vez? Aí a gente tenta fazer. Vai ser interessante. Entendi. Vai ter que ir, vai dando, vai inserindo números e quando forem iguais é para tirar, sair do programa. Isso. Será que a gente consegue, então, fazer um programa que faça isso? No caso, vai ter que ser com while nesse exercício. Será que você consegue falando aqui para eu escrevendo? Ou você ainda não mexeu com while praticamente? Não, eu não mexi com Iron ainda não. Bom, então a gente faz junto. Olha só. Então, a entrada vai ser assim, né? 54, 72, 38. De repente vai vir uma entrada assim, 22. E aí ele tem que parar o programa. Já é? Uhum. Então, vamos começar com o básico, a leitura de dois inteiros na mesma linha. Dá para fazer o while, enquanto o while for diferente de x e y, aí já não sei. Mas aí tipo continua dando input. Tem como fazer isso? Tem, não tem? Sim, exatamente. Essa é a ideia. E tem que pôr na linguagem Python certinho, né? Então, por exemplo, linha input. Aí A e B, não, vamos pôr aqui x e y, né? Linha, split, espaço em branco. Como são inteiros, vou transformar aqui para inteiros. Pronto. Aqui é a leitura do x e do y. Vamos só confirmar, vou executar esse código aqui e verificar se ele está funcionando bem. Sim, deu os dois inteiros. Então agora, vamos nessa para fazer a leitura. Bom, essa aqui é a primeira leitura que eu fiz. Vamos repetir enquanto x é diferente de y, ele vai repetir. Aí aqui dentro, por exemplo, ele processa x, y, descobre quem é, se é crescente ou decrescente, imprime aqui. Vamos por enquanto só escrever aqui crescente, mas sem o if.
E aí a gente tem que aqui fazer a leitura novamente de x e y. Concorda comigo? Porque aqui esse laço ele está repetindo eternamente. Sim. Enquanto Aí, x for diferente de y. Aí aqui dentro tem que atualizar o x e o y. aí coloca x igual a input. Aí repete o que está ali em cima. Construtor. Leitura da entrada. Joia? Joia. Ele leu aqui embaixo, então aí volta lá em cima e vai verificar a condição do laço. X é diferente de y? Se for diferente, ele entra e repete tudo de novo. Agora, se x for igual a y, ele dá falso aqui, não entra aqui e o programa encerra, porque não tem mais nada aqui embaixo. Então vamos verificar na prática como está. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 15. Aí vamos encerrar. 10, 10. Errou. Deu números iguais, então aqui ele leu x e y são iguais, volta aqui em cima. Como eles são iguais, não entra, termina o programa. Tranquilo, né? Só tem que fazer uma consideração, porque aqui no laço você só pode pôr uma condiçãozinha, né? X diferente de Y. Aí não pode colocar duas, não? Pode colocar duas com a expressão lógica com AND ou OR ou e NOT. Mas, assim, não dá para você fazer a leitura e tudo mais, tudo aqui dentro, entendeu? Entendi. A leitura tem que ser fora com essa input, split, conversão dos x e y para depois comparar eles. Muito bem. Muito bom. Beleza. Aí, Diogo, acho que você já está em, assim, Não, já uma tirou boa introdução do while, do for, Uhum. e juntando com a sua experiência que já teve um pouco, né, de programação, Uhum. Não vai ser difícil não estudar esse resto. Tá. O que você acha? Não dá. Dá pra seguir adiante aí. Qualquer coisa eu mando mensagem. Qualquer coisa você pode me mandar, tá? Me manda mesmo no WhatsApp. Eu posso não responder aquela hora, mas até o Não, final do dia eu dou uma resposta. sem problemas. Beleza? Muito obrigado mesmo. Bom, valeu aí então. Boa noite aí. Boa noite, até mais. Até mais.